Gênesis capítulo 1. Ontem à noite, na nossa primeira exposição, nós mostramos a verdade acerca da apologética e da doutrina de Cristo, a centralidade de Cristo em nossa fé e em nosso fazer apologético, como Cristo sendo o apologeta derradeiro, o verdadeiro apologeta, aquele que quebra todas as barreiras do coração humano, toda oposição e rebeldia contra Deus. O Senhor Jesus Cristo é aquele que convence, o verdadeiramente apologeta que transforma o coração do homem. Hoje nós vamos ver, irmãos, uma outra verdade a partir do ser e da obra de Cristo no nosso fazer apologético, que é Cristo como o fundamento do verdadeiro conhecimento. E a partir de Gênesis capítulo 1 nós faremos isso. Nós não leremos todo o capítulo, irmãos, nós leremos do versículo 1 ao versículo 3 e depois do versículo 14 ao versículo 19. São textos que servem como paradigma porque vai ser trabalhado e que é repetido em todo o capítulo de Gênesis. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, nós exaltamos ao Senhor, primeiramente, Pai, por esse dia, o Teu santo dia, quando nós podemos ouvir, Senhor, a Tua doce voz nos chamando, nos dando a santa convocação para nós nos apresentarmos diante do Senhor e prestarmos culto ao Senhor como Teu povo. Nós nos alegramos, Senhor, porque nós somos recebidos na Tua presença e como a sarça que ardia e não se consumia, na Tua presença, Senhor, por causa de Cristo, o Senhor está no nosso meio e nós não somos consumidos. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Agora, Senhor, nós rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre esse tempo de exposição na Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, a todos nós, nos fortalecendo e nos dando o bom fundamento da Tua palavra, para caminharmos de maneira que glorifique o Teu nome. Que Teu Filho seja exaltado em nosso meio, Senhor, nos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lidamos com a apologética, existe uma área fundamental e inescapável, inevitável, que diz respeito à seguinte pergunta: como nós podemos conhecer de verdade? Como nós podemos conhecer a verdade? Como nós podemos chegar ao conhecimento verdadeiro? Isso lida, irmãos, para alguns talvez isso seja chato, mas isso lida com filosofia. E a apologética, ela inescapavelmente lida com filosofia. E essa pergunta, como nós podemos conhecer de verdade ou chegarmos ao conhecimento da verdade, na filosofia é chamado de epistemologia. Com isso, irmãos, nós temos alguns exemplos, talvez você pense assim, pastor, como é que é isso de maneira prática, de maneira palpável? Nós temos alguns exemplos no nosso meio, o meio brasileiro mostra isso, de algumas maneiras de conceber o chegar à verdade ou ter acesso ao conhecimento. Por exemplo, o indivíduo fala assim: eu só creio se conseguir provar com a minha razão. Não sei se você já ouviu isso. Ou então, a pessoa fala assim: pelas evidências e no uso da razão apenas, o homem pode chegar à verdade. Ou ainda, se eu não experimentar, eu não sei se de fato aquilo é verdadeiro ou não. Ou ainda, alguém pode falar, às vezes alguns crentes falam assim evangelizando, você só pode crer em Deus se você experimentar a Deus, E usa até a imagem disso, você pega uma laranja doce e tal. Então, essas concepções, irmãos, elas envolvem uma visão de mundo sobre como eu posso conhecer a verdade, como eu posso conhecer as coisas. Para isso, então, irmãos, nós temos, isso é tão importante que a maneira que eu vou responder essa pergunta, como eu posso conhecer a verdade ou chegar à verdade, mostrará qual é o Deus que de fato eu creio.
mostrará qual é a minha visão de mundo e a minha visão acerca do ser humano, do homem criado por Deus. Por isso, irmãos, entendermos qual é o fundamento, a fonte e a base do verdadeiro conhecimento é importante para que façamos uma apologética centrada em Cristo, uma apologética cristocêntrica. Um dos propósitos, irmãos, do livro de Gênesis, dentre outros, foi dar ao povo de Deus, ao Israel, que saía do Egito, uma visão correta acerca do Deus que o libertou, uma visão correta acerca do mundo que esse Deus criou, uma visão correta acerca de quem eles eram. Esses homens, o povo de Israel, esteve no Egito durante 400 anos e foram educados e influenciados por uma visão de mundo egípcias, dos seus deuses, a maneira como os egípcios lidavam com as coisas. Então, a partir do livro de Gênesis, o Senhor vai nos trazer um fundamento acerca de Deus, do mundo, do homem. E o livro de Gênesis, irmãos, é o fundamento de toda a revelação. Entendendo que a revelação é progressiva, então é um livro fundamental que vai nos trazer verdades importantes, inclusive sobre isso, sobre como nós podemos conhecer verdadeiramente. De forma que, em Gênesis capítulo 1, irmãos, Moisés nos ensina que a palavra de Deus, como criadora, como ordenadora e como intérprete da criação, é ela que diz como as coisas devem ser e como as coisas devem agir. Qual é então, irmãos, a primeira coisa que o Senhor nos ensina agora aqui em Gênesis, capítulo 1, que vai implicar no nosso fazer apologético? A primeira coisa, queridos, é que Deus criou o mundo pela palavra. Veja, por favor, comigo, no capítulo 1. Em Gênesis, capítulo 1, irmãos, Moisés repete 11 vezes que Deus falou. O verbo hebraico para dizer ou chamar. 11 vezes em um único capítulo Moisés repete. E Deus disse, versículo 3, versículo 6, e disse Deus, versículo 8, e chamou Deus, versículo 9, disse também Deus, versículo 10, a porção seca chamou Deus, versículo 11, e disse, e disse, e disse, e isso vai se repetindo. É um coro em Gênesis capítulo 1. Isso tem uma função muito específica, irmãos. Quando um autor ele repete muito um conceito, uma palavra, isso é para nos chamar a atenção. E o ponto que está claro aqui, irmãos, é que Deus, ele criou o mundo pelo poder da sua palavra. Pela sua palavra, ele criou o mundo. E essa verdade aqui, irmãos, não é posta somente em Gênesis capítulo 1. Muitas pessoas vão se levantar, até mesmo dentro da igreja, dizendo que Gênesis 1 e o capítulo 2 é, na verdade, um mito, é uma fábula. Essa não é a verdade, irmãos, que é posta apenas em Gênesis. Toda a Escritura ecoa essa verdade, está fundamentada sobre essa verdade. Deus criou todas as coisas do nada pela palavra do seu poder. Por meio da sua palavra, Deus cria tudo. Veja, por favor, irmão, Salmo 36. Abra comigo. Vamos ver alguns desses textos. Perdão, Salmo 33, versículo 6. O salmista diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Abram também 2 Pedro, segunda epístola de Pedro. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Abram também, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O autor aos Hebreus diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, essa é uma verdade fundamental para a Escritura Sagrada. A Escritura mostra, queridos, que o mundo ele não surgiu sozinho de uma explosão cósmica chamada Big Bang, nem que é produto de uma interação ou obra de vários deuses. Não.
A Escritura deixa clara que o mundo foi criado por um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, triuno, pessoal, eterno, suficiente. Esse Deus é que criou o mundo pelo poder da sua palavra. Ele é todo-poderoso e assim pode fazer, irmãos. Os que defendem, e aqui eu me refiro especificamente aos que estão dentro das igrejas, defendendo que Gênesis 1 e 2, na verdade, é uma fábula. Os que defendem tal coisa, eles precisam, então, atacar e negar toda a Escritura Sagrada, mostrando que todos os demais textos que falam isso são mentirosos, são fabulosos ou são mitológicos. Na verdade, muitos já têm feito isso, porque eles não se submetem à autoridade da palavra de Deus. Porque o ponto aqui é claro, irmãos. Ou nós nos submetemos ao que a palavra de Deus diz, ou nós vamos querer submeter a palavra de Deus ao que os homens dizem. Estes, na verdade, não querem se conformar ao Deus que se revela na palavra, mas querem conformar o Deus que eles concebem à concepção do homem, aquilo que o homem fala. Preferem subordinar a Escritura Sagrada à falida racionalidade humana ou à metamórfica ciência evolucionista a fundamentar a palavra de Deus naquilo que o próprio Deus fala. Isso aqui é importantíssimo, irmãos, para nós entendermos o ponto fundamental da nossa exposição hoje, acerca de Cristo como o fundamento do verdadeiro conhecimento. O que quero deixar claro aqui, irmãos, com a verdade, é que Deus criou o mundo pela palavra e claramente nos mostra que a fala de Deus é central na criação. A fala de Deus é central na criação. Esse texto nos mostra, irmãos, que Deus ele decide se relacionar com a criação por meio da sua palavra. Pela sua palavra, Deus criou o mundo, mas também, em Gênesis 1 e 2, o Senhor nos mostra que pela sua palavra, ele se deu a conhecer ao homem. E isso por meio da sua palavra. O ponto importante aqui, queridos, é que na progressividade da revelação, tem uma informação fundamental, chave para nós entendermos o que está acontecendo aqui na revelação. O que é, ou melhor, quem é essa palavra que a Escritura Sagrada se refere? Abra, por favor, em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 3 e versículo 10. O apóstolo João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, o apóstolo João está nos apresentando e falando aqui acerca de Cristo. Cristo foi o meio pelo qual Deus criou o mundo. Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo estavam envolvidos, a Trindade, na criação do mundo. Colossenses, por favor, irmãos. Mais uma vez, abram comigo. Colossenses, capítulo 1. Versículo 16. O apóstolo Paulo, falando acerca de Cristo, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Abram, por favor, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 2 ainda. Hebreus capítulo 1, versículo 2. O autor diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, irmãos, na progressividade da revelação, fica-nos claro quem é esse que Moisés se refere. Cristo foi o meio pelo qual Deus criou o mundo. Foi pela palavra que o mundo foi criado. O próprio Cristo envolvido em tudo isso. Por meio de Cristo, Deus criou o mundo. O mesmo meio que Deus usou, então, para criar o mundo, que foi pela palavra, Ele também o usou para redimir o mundo corrompido pelo pecado. O próprio Cristo.
Veja, por meio de Cristo, irmãos, Deus se revela. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 11, versículo 27. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. João capítulo 1, versículo 17. Por favor, irmãos. João capítulo 1, versículo 17. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E todo o Novo Testamento, irmãos, repete essa verdade inúmeras vezes. João 12:45, João 14:9, 2 Coríntios 4:6, quando Paulo fala que é na face de Cristo que nós contemplamos a Deus. Colossenses capítulo 1, em que em Cristo habitou toda a plenitude da divindade. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3, que Cristo é a expressão exata e máxima do ser de Deus. O mesmo meio que Deus usou, irmãos, para se revelar na criação pela palavra, Ele também usou para se revelar na redenção. Cristo. Então esse primeiro ponto é fundamental aqui, irmãos. O mundo foi criado por meio da palavra. E essa palavra fundamentalmente é Cristo. Cristo envolvido nessa criação e como o meio pelo qual Deus se revela ao mundo. Avancemos então, irmãos, no argumento e vejamos um outro ponto que Moisés nos traz aqui em Gênesis capítulo 1, que é Deus, por sua palavra, não apenas criou o mundo, mas Deus, pela sua palavra, Ele ordenou o mundo. Deus, pela sua palavra, Ele disse o que cada coisa no mundo deveria ser. E é o que nós lemos, volte comigo para Gênesis capítulo 1, dos versículos 14 até o versículo 18, que se repete em todo o livro. Deus cria os luzeiros e diz como cada um desses luzeiros vai funcionar, para que ele serve, onde ele vai estar. Ele organiza, Ele ordena todas as coisas, irmãos. Deus apenas não criou, mas também ordenou tudo pela palavra. Pela palavra Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pela palavra Deus disse ao homem o que ele era e o que ele deveria fazer nessa criação que foi criada por Deus. E como Moisés faz isso, o exemplo que nós vemos agora, quando ele falou, ele não simplesmente disse, haja luzeiros criando, mas ele disse como cada um deles funcionaria. Versículo 14 e 15. Ele não apenas disse, haja animais, mas ele disse como que cada espécie seria. A espécie geraria da sua própria espécie. Não uma espécie evoluindo em outra espécie, mas a criação ordenada conforme Deus havia estabelecido. Ele falou, façamos o homem à sua imagem, a minha imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Mas ele não apenas criou o homem, ele disse, homem, você vai fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Deus abençoou toda a sua criação. E isso inclui capacitar a criação a fazer aquilo que ele ordenou que ele fizesse. O ponto, irmãos, é que pela palavra, então, Deus cria o mundo, pela palavra Deus organiza o mundo, Ele interpreta o mundo, Ele diz como cada uma das coisas no mundo deve funcionar, irmãos. Agora perceba, tudo isso aqui antes da queda. Se antes da queda, irmãos, nós precisávamos da palavra de Deus para interpretarmos a Deus, a nós mesmos e o mundo da maneira correta, e isso porque nós somos criaturas finitas, muito mais agora, irmãos, depois da queda. A palavra de Deus é indispensável para o homem, porque não apenas ele é agora criatura finita, como ele sempre foi, mas também agora ele está em pecado e corrompido pelo pecado. O pecado afeta todas as suas faculdades. Se Cristo, irmãos, que é a revelação máxima de Deus, se essa é a verdade sobre Cristo, então Cristo ele tem que ser o fundamento do verdadeiro conhecimento acerca de Deus, acerca dos homens e acerca do mundo. Longe de Cristo, irmãos, os homens não podem interpretar corretamente a criação desse Cristo. Negando ao Deus Criador, o homem não pode interpretar o mundo da maneira que esse Criador criou e fez. E isso aqui é o ponto, irmãos.
Aqui entendemos que Cristo é o meio fundamental, o fundamento de nosso saber acerca de Deus e acerca do mundo. Deus é soberano e pela sua palavra, isto é, pela revelação, Ele diz como tudo deve funcionar. Ele estabelece o propósito de cada parte da criação. Cada coisa na criação, irmãos, desde as moléculas até os astros, os maiores que o homem já descobriu, foram regulados e ordenados pelo Deus. Deus é soberano, irmãos. E um teólogo chamado Graham, um teólogo bíblico, ele diz o seguinte acerca disso: o fato de Deus ser o Criador e o homem sua criatura estabelece a base para a compreensão do reino de Deus. Ao revelar todas as coisas pelo poder de sua palavra, Deus demonstra o seu direito como Criador de reger tudo, de dizer como as coisas têm que ser feitas e têm que ser lidadas. A existência perfeita de sua criatura, ou para a criatura, é encontrada apenas no âmbito do governo de Deus. Quando ela se submete ao governo de Deus, então ela entende a sua existência e o papel dela nesse mundo, irmãos. Devemos procurar então, irmãos, saber como o mundo deve ser regido por meio da palavra. Isso aqui, irmãos, parece uma coisa tão básica, tão simples. Mas quantos crentes têm deixado de lado a palavra de Deus para lidar com as coisas do mundo na perspectiva dos homens e não na visão de Deus acerca do mundo? Questões como política, educação, filosofia, exatas, história. Crentes no meio da igreja procuram os seus mestres, que nós vimos ontem em Romanos capítulo 1, que são nulos em seus raciocínios, para então interpretarem o mundo. Matam e morrem por causa da interpretação desses homens acerca do mundo e desprezam a interpretação que Deus dá acerca dessas coisas. Irmãos, o nosso Deus não nos fala apenas da nossa salvação, mas Ele também nos ensina acerca da educação dos nossos filhos. Qual é a nossa verdadeira e derradeira filosofia política? Qual é a nossa visão? Como nós lidamos com as exatas, com a matemática, com a física, com a história? O nosso Deus, irmãos, Ele não criou o mundo e soltou o mundo para que Ele faça como Ele quiser. Ele disse: vocês têm que ser assim e assado, porque é somente assim e assado que você vai me glorificar. Qual é a sua visão então, irmão, sobre o mundo? Sobre sua vida privada? Sobre casamento e família? O que é que você tem nutrido acerca disso? Sobre criação de filhos, sobre igreja, sobre economia? O que você pensa acerca dessas coisas reflete o que Deus estabeleceu? Você já parou para se perguntar acerca disso? O que você vive a defender, de fato, se fundamenta na palavra de Deus? Eu não estou falando aqui, irmão, de simplesmente você pegar um texto prova e dizer: está vendo aqui, o que eu estou defendendo está fundamentado na palavra de Deus. Não. Nós estamos falando de uma interpretação correta e toda coerente da palavra de Deus. Isso é fundamental, irmãos, e fazer isso é reconhecer que Cristo, como a revelação de Deus, é o fundamento do verdadeiro conhecimento. Quando eu me curvo perante Cristo e estou em Cristo, então eu posso nele, conforme o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, porque em Cristo reside todo o tesouro da sabedoria. A verdadeira sabedoria está em Cristo. Qual a implicação disso então, irmãos, para a nossa apologética cristocêntrica? Se eu quero entender o mundo e ter um conhecimento verdadeiro dele, eu preciso considerar a palavra. E sendo mais específico, eu não posso fazê-lo independentemente de Cristo. Isso afeta profundamente, irmãos, a maneira como eu lido com a apologética. Eu não vejo o mundo separando Cristo do mundo e reclusando a igreja. Cristo tem autoridade sobre tudo. Somente dele e nele podemos receber o verdadeiro conhecimento salvífico. Aí você fala assim: pastor, que invenção é essa, né? Que novidade é essa? Irmãos, isso não é novidade. Isso está impregnado na nossa tradição reformada puritana. Os fundadores de Harvard, por exemplo, a universidade nos Estados Unidos, que eram os puritanos, eles tinham um lema que todo estudante precisaria saber. O lema era o seguinte, irmãos: que cada aluno seja instruído de forma plena sobre e incisivamente pressionado a considerar bem o objetivo da sua vida e estudos, que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. João 17:3. E assim, colocar Cristo como o único fundamento de todo sólido conhecimento e aprendizado. E tendo em vista que só o Senhor concede sabedoria,
cada um se ponha seriamente em oração secreta para buscá-la nele. De maneira prática, universitário, você lida com o estudo das ciências. Você não se aproxima diante do seu objeto de estudo, dizendo assim, agora eu com o uso da minha razão autônoma, eu vou interpretar isso aqui, chegar à verdade, desenvolver ciência. Qual é a postura de um jovem piedoso que lida com as ciências? Eu oro ao Deus que concede o conhecimento. Não só o que concede o conhecimento salvífico, mas o que também capacita o homem para entender e interpretar corretamente a criação do próprio Deus. Irmãos, nós somos dependentes em tudo de Deus. Não é em algumas coisas ou só na salvação apenas. Precisamos ter essa visão abrangente, irmãos, acerca das coisas. Porque se nós, enquanto povo de Deus, não fizermos o que nós devemos fazer naquilo que o Senhor nos chama, os homens ímpios vão tomar os lugares que nós deveríamos estar ocupando e reivindicando sob a visão de Deus do mundo. Eu não lidarei então, queridos, a partir disso, na apologética, querendo caminhar num terreno neutro, querendo pensar como nós vimos ontem, como o ímpio pensa, para que então, a partir do pensamento dele, eu possa conduzi-lo ao Deus que existe. Não é possível fazer isso. Partir de pressupostos errados, que não estão fundamentados no Deus que se revela, não levará ao Deus que se revelou em Cristo Jesus. Eu preciso partir do que Ele fala em Sua palavra. Eu preciso interpretar todas as coisas no mundo, irmãos, em conformidade com a Sua palavra. Eu preciso caminhar com Cristo desde o princípio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem precisa da revelação de Deus, e Cristo é essa revelação máxima de Deus, conforme o autor aos Hebreus diz. Cristo não apenas salva e redime o homem na sua visão de mundo, soterologicamente falando, mas também na criação. Só se pode interpretar a criação corretamente tendo Cristo como guia hermenêutico e intérprete, que diz como cada uma dessas coisas se faz. Então, se na apologética é importante eu saber como o conhecimento verdadeiro se chega, a resposta é considerando Cristo como a revelação de Deus, considerando a palavra de Deus como o norte, quem vai me trazer a baliza e os princípios para eu lidar com a criação, irmãos. Certamente, queridos, e aí talvez alguém já pode estar objetando na sua cabeça, né? Mas pastor, a Bíblia não é um livro de ciência. Você está querendo dizer que, né, normalmente quando os pastores falam da suficiência da Escritura Sagrada, alguém já chegou para mim e falou assim, você está falando que a Escritura é suficiente? Se eu estiver numa ilha perdida e eu precisar construir uma canoa, a Escritura vai me ensinar a construir uma canoa? Isso é um raciocínio ridículo, porque o ponto da suficiência da Escritura não é esse. É claro, irmãos, que a Escritura Sagrada não é um manual de ciências, mas que o Criador me dá os princípios e pressupostos para eu interpretar o mundo. E o Redentor, que é também esse mesmo Criador, que tira a cegueira dos meus olhos, para que eu possa ver o mundo corretamente. Certamente, irmãos, isso não exclui a necessidade de desenvolvermos métodos e modos de conhecimento de cada área. Você não usa a Bíblia ou a teologia para saber como operacionar a decantação, os químicos aqui presentes, ou para fazer uma fusão de elétrons, ou manusear um documento histórico, ou calcular uma integral. Você não encontra isso na Escritura Sagrada. Mas aqui por trás de tudo isso, quando nós tomamos Cristo como fundamento do verdadeiro conhecimento, como a Escritura Sagrada basilando a maneira como eu lido com a criação, eu reconheço o senhorio de Cristo. Eu tenho os verdadeiros pontos hermenêuticos para interpretar a criação corretamente. Os homens ímpios que se opõem a Deus descobrem algo e dizem, vejam como isso aqui prova a não existência de Deus. Mas o ponto não é que isso prova. São os óculos pelos quais eles interpretam o mundo, porque eles acham que pode chegar à verdade independente de Cristo. Nós, enquanto povo, sabemos que isso não é possível e lidamos com a Escritura Sagrada, com a criação, irmãos, com a apologética, considerando esse ponto. Cristo é fundamental, me dando convicções necessárias e fundamentais para interpretar a criação e a ciência da maneira devida. Isso tudo por uma razão simples, irmãos. E aqui eu cito Cornelius Van Til, um pastor presbiteriano apologeta. Ninguém conhece qualquer fato da natureza como aquilo que realmente é, como criado e dirigido e controlado por Deus, exceto por intermédio da Escritura, exceto por intermédio de Cristo. A revelação natural é perfeitamente clara, mas somente aquele que olha para a natureza através do espelho da Escritura entenderá a revelação natural como aquilo que ela realmente é. Por isso, irmãos, é fundamental como crentes
ao fazermos apologética, usarmos a Escritura Sagrada. Não deixarmos ela por um tempo de lado, mas é partirmos dela. Isso afeta a minha fé, isso afeta nosso fazer apologético. Se o mundo não for conforme Cristo diz que é, se o mundo não for conforme o que Cristo diz que é, o mundo não pode existir. Os homens, eles concebem o mundo querendo tirar Deus da estrutura do mundo. Mas se eles fazem isso, irmãos, a concepção de mundo que eles têm não se sustenta. Ela cai por terra. Eles não vivem de maneira coerente com o mundo que eles dizem crer. E aí, irmãos, diante de tudo isso, nós entendemos o porquê. Por exemplo, nosso país, a gente lida com uma situação muito curiosa, né? Às vezes, na política, você traz para a pessoa o argumento mais claro possível de que isso é uma perversão das coisas. A pessoa, não, isso não é uma perversão, isso é justiça social. E você mostra, não, mas vê isso aqui também. Não, mas isso aqui é golpe. Mas vê isso aqui não. Por que isso? Por que dessa forma? Porque os homens interpretam o mundo longe de Cristo. Porque os homens estão cegos. E aí vem a exposição da noite anterior. Cristo precisa abrir os seus olhos. Nós fazemos o nosso papel de apologetas, mas nós confiamos em Cristo. E fazemos a apologética começando por Cristo, como fundamento do verdadeiro conhecimento, irmãos. Sabe o que Deus está nos ensinando, queridos? A indispensabilidade da palavra de Deus, irmãos, para nós. A palavra de Deus não é algo periférico em nossas vidas. Ela deve ser central. A igreja deve ser conhecida, e ela é conhecida como o povo do livro da palavra de Deus. Hoje muitos jovens são conhecidos como o povo do livro e mais alguma coisa. A Bíblia e mais a sua filosofia com a qual ele quer fazer sincretismo. E aí nesse sincretismo, a Bíblia fica subordinada a essa filosofia. Ele passa a interpretar a Escritura Sagrada em conformidade com essa filosofia, irmãos. Mas as imagens que Davi nos traz, por exemplo, no Salmo 119, mostram o grande apreço que o crente deve ter, que o povo de Deus deve ter pela palavra de Deus. O que os apóstolos nos mostram, irmãos, no Novo Testamento, do que Deus faz pela palavra, deveria nos trazer grande apreço pela palavra de Deus, irmãos. Hoje mesmo, na leitura continuada da Escritura, nós lemos João 17. Cristo fala que Ele purifica o seu povo pela palavra, santifica-os na palavra, na verdade, e a tua palavra é a verdade. Pela palavra Deus gera o seu povo, cria o seu povo. Pela palavra Deus chama o seu povo à salvação. Isso é a centralidade da palavra, irmãos, em tudo o que nós fazemos. É porque, irmãos, esse é o ensinamento de Deus que quer nos dar nesse texto, queridos. E é por isso que é esquisitíssimo vermos irmãos que querem crer numa visão de mundo diferente do que a Escritura fala. E é muitos irmãos que batem o pé, brigam para dizer que, na verdade, o que aconteceu foi uma evolução. E não o que a Escritura fala. A criação de um Deus Todo-Poderoso. Para eles é tão mais claro, e é esquisito isso, né? Porque é tão mais claro o mundo surgir do nada, uma série de situações aleatórias formarem toda a estrutura complexa que nós temos hoje, que é inclusive contra as próprias leis da química e da física, do que ele simplesmente crer num Deus que é todo poderoso, que pode criar todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder. Por isso então, irmãos, nós defendemos que Deus criou o mundo pela palavra, e isso é essencial para a nossa fé. Se você crê ou defende que alguma parte do livro de Gênesis é mito e não história verídico-factual, exatamente como registrado, você precisa urgentemente reformar a sua visão de mundo e a sua visão acerca da palavra de Deus. Porque se você destrói esse fundamento, você também destrói a centralidade de Cristo como revelação de Deus para conhecermos a verdade e o que é verdadeiro, como meio pelo qual Deus se dá a conhecer aos homens. Destrua Gênesis, irmãos. Já dizia um cético. Isso foi, de fato, um cético falou isso. E ele estava certo na maneira de raciocínio dele. Destruamos Adão e Eva, ou destruamos Gênesis. E sob os seus escombros, nós encontraremos o Filho de Deus e toda a Escritura Sagrada. Porque Ele é o fundamento. Entendermos isso, irmãos, é fundamental, então, para vermos Cristo como central no nosso fazer apologético. Agora, você que talvez não professa fé em Cristo, que não crê em Cristo e não se entregou a Ele, não submeteu ao seu senhorio. Sabe o que Deus está te ensinando nessa manhã? Que você não pode conhecer a Deus ou ter uma vida verdadeiramente feliz ou interpretar e agir do mundo de maneira correta
se não for por meio de Cristo. Não importa o seu moralismo, não importa se você defende a boa moral, não é isso que salva e te dá uma visão correta do mundo. Não é a conservação das tradições de uma moral que de fato tornam os homens verdadeiramente salvos, mas é Cristo e ver todas as coisas por meio de Cristo, irmãos. Nós vimos Cristo, queridos. Nós vimos como a palavra de Deus é central. Pela palavra Deus criou o mundo. Pela palavra Ele se revela. Pela palavra Ele ordenou o mundo. Deus está nos ensinando, irmãos, que sua palavra é fundamental para nós conhecermos verdadeiramente a verdade. É o meio fundamental e os princípios fundamentais para isso. Ela é essencial para a minha vida privada, para conduzir a minha família, o meu trabalho, os meus estudos, as minhas opiniões políticas, a minha salvação, a minha igreja, a minha apologética. A palavra de Deus é essencial. Cristo é a palavra de Deus encarnada, o Verbo eterno. É por meio de Cristo que Deus criou o mundo e por isso nós precisamos nos agarrar a Cristo, irmãos. A palavra de Deus não pode ser desconsiderada por nós nunca, em nada. Se nos distanciarmos dela, não nos resta nada, irmãos. Nós perdemos todo o chão. E assim como os homens ficaram séculos e séculos, permita-me a linguagem nordestina, feito barata tonta, sem saber onde chegar, sem encontrar a verdade, assim também nós andaremos, se nós nos afastarmos da palavra, da maneira como nós lidamos com a criação e com a apologética. Encerro então dizendo, irmãos, as palavras de Van Til: a menos que a ciência ou a filosofia e a religião sejam abertamente construídas sobre a autoridade de Cristo, falando suas palavras na Escritura, tais áreas de estudo jamais oferecerão uma interpretação de vida que seja inteiramente coerente. A menos que todas essas coisas estejam fundamentadas em Cristo como fundamento e a fonte da verdade, nós não poderemos fazer ciência, apologética, nem nada na nossa vida, irmãos, de maneira que glorifique a Deus. Por isso, irmãos, diante dessa verdade exposta em Gênesis capítulo 1, que nós, enquanto igreja do Senhor, nos apeguemos a isso, nos apeguemos ao Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que não é apenas Senhor sobre a minha vida privada, mas sobre a maneira como eu lido com a criação dEle. Ele criou o mundo e Ele que diz como o mundo deve funcionar. E se nós queremos evangelizar e fazer apologética de maneira cristocêntrica, eu não devo fundamentar o meu conhecimento da verdade nas opiniões dos homens, quer na razão, quer na experiência, quer em qualquer outra coisa. Mas eu devo partir do verdadeiro fundamento sobre o qual o verdadeiro conhecimento é construído: Cristo e a sua palavra. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, exaltado seja o Teu nome. Pai bendito, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor nos deu o nosso precioso Cristo, mais amado por nós do que qualquer outra coisa nesse mundo, Senhor. E para que fique claro, Senhor, que Ele não é apenas Senhor e Salvador em uma área da nossa vida, da nossa existência. O Senhor nos mostra que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor. Que não há uma área que pertence ao mundo, que pertence a Satanás, mas tudo na criação pertence ao Senhor, porque o Senhor é o Criador dela e diz como ela deve funcionar, Pai. Que os nossos corações, Senhor, se porventura haja resquício de incredulidade, que queira fundamentar o nosso fazer, o nosso trabalhar com a criação, o nosso fazer apologético, o nosso fazer científico, longe de Cristo, Senhor, que nessa manhã, no Teu dia, nós sejamos, tal incredulidade seja derrubada, Senhor, e nós sejamos convencidos pelo Teu Espírito Santo e abracemos com convicção essa verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo é fundamental para nós interpretarmos tudo na nossa vida de maneira correta. Que é a Tua revelação, Senhor, o meio pelo qual nós chegamos ao verdadeiro conhecimento, quer diretamente, quer nos dando os princípios pelos quais nós vamos interpretar todas as coisas, Senhor. Fortalece o nosso coração nessas verdades, Pai. Nos dá esperança, nos dá força. E que nós não tremamos diante das ameaças do mundo, que não tem nenhuma base para subsistir diante do Senhor. Mas que nós, fundamentados no Senhor,
o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, glorificar o Teu nome em todas as coisas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.